Dubai é só uma extensão de outros mercados imobiliários ou é um dos mercados imobiliários mais inteligentes do mundo hoje? Essa é a pergunta certa. E eu queria muito que você ficasse até o final desse vídeo. Não porque eu vou tentar vender alguma coisa, mas porque o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem não é comprar o imóvel errado, é não entender o sistema que você está entrando. E quando você finalmente enxerga isso com clareza, fica muito difícil desver. Quando eu falo em sistema, eu não estou falando só de prédios bonitos ou preços atrativos. Eu estou falando de estrutura legal, impostos, regras de execução, incentivos, tá? E principalmente o nível de previsibilidade desse ambiente ao longo do tempo. Porque quando você investe, em um imóvel, você não está comprando só um imóvel, você está comprando o ambiente em que esse imóvel vai operar. E é exatamente aí que a maioria acerta ou erra completamente. Durante muito tempo eu achei que Dubai não era pra mim, tá? Não de forma crítica, mas naquele pensamento de isso é pra outro tipo de pessoa, é muito chamativo pra mim, é muito exagerado, não tem verde, não é meu mundo. E ainda assim, aqui estou eu, morando aqui, amando, investindo meu próprio dinheiro aqui e passando grande parte do meu tempo ajudando pessoas, principalmente do Reino Unido, mas cada vez mais, dos Estados Unidos e do Brasil, a decidir se isso também faz sentido pra eles. O que eu estou vendo não é só dinheiro se movendo. Eu estou vendo pessoas mudando empresas, mudando famílias, mudando a vida inteira para vir para cá. E o que mais me chama a atenção não é Dubai em si, mas é por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo isso agora? Por que tem tanta gente vindo pra cá? E quando eu me mudei pra cá, o que mais me impactou não foram os prédios, tá? Mas foram as pessoas. Porque eu encontrava muitas pessoas estrangeiras em todo lugar. Na academia, na praia, passeando cachorro, em cafeterias. Por curiosidade, eu comecei a fazer a mesma pergunta. Por quanto tempo você planejava ficar aqui quando você veio pra Dubai no começo? E quase sempre a resposta era a mesma. 1 ano, talvez 2. Aí eu perguntava, e há quanto tempo você está aqui agora? E a resposta era normalmente 10 anos, 12 anos, 15 anos, às vezes mais. E isso sempre me fez pensar, por que será? Agora eu tô começando a entender, Porque, especialmente, quando você tenta voltar pra sua vida de antes, sua vida de antes parece ser mais pesada, mais difícil, mais lenta. E eu tô falando isso com carinho, tá? Porque pra muitos o Reino Unido é casa, pra outros os Estados Unidos é casa, pra brasileiros não, o Brasil é casa. E eu acho engraçado porque uma das coisas, mais subestimadas, sobre Dubai é segurança. Você pode andar à noite, sem problemas, você deixa o celular na mesa, você deixa seus filhos brincarem, sem aquela tensão, sem aquela ansiedade. E segurança muda a forma, como você vive. Ela muda como o seu corpo se sente. E quando o seu sistema nervoso está mais calmo, você toma melhores decisões. Eu só percebi o quanto isso importava quando eu comecei a sentir essa diferença. E também existe, aquela ideia de que Dubai é só pra ultra ricos. Que se você não é milionário ou não anda em um super carro, que esse lugar não é pra você. E isso é simplesmente mentira. Um dos maiores choques para investidores britânicos, americanos e cada vez mais brasileiros é perceber o que o dinheiro deles realmente compra aqui. Um imóvel, por exemplo, de 1 milhão de dirhams é algo em torno de 270 mil dólares ou pouco mais de 1 milhão de reais, dependendo do câmbio, tá? No Reino Unido, isso normalmente compra um apartamento cansado, longe, precisando de muita obra, tá? E ainda assim tem Council Tax, Service Charge, imposto sobre aluguel, imposto sobre ganho de capital na venda. Nos Estados Unidos não é muito diferente. Você pode até ter, um pouco mais de espaço, mas quando você soma imposto federal, estadual, property tax, manutenção e gestão, o retorno líquido muda muito. Em Dubai, esse mesmo orçamento pode comprar um apartamento moderno, em uma comunidade bem maneira, bem planejada, piscina, segurança, às vezes concierge, às vezes áreas verdes, ou até acesso à praia. E isso importa muito no longo prazo. Mas o que realmente muda o jogo não é só o que você compra, é como você compra. Aqui é muito comum estruturas de pagamento 50-50. Você paga cerca de 10% na reserva, 40% ao longo da obra e os 50% finais após a entrega, às vezes parcelados por 2 ou 3 anos. Ou seja, você não imobiliza todo o capital no início. Você está comprando tempo para a área se desenvolver, tempo para a demanda crescer, tempo
para o valor ser criado antes mesmo de você ter pago tudo. E esse mindset é completamente diferente do que a maioria dos investidores no Brasil, no Reino Unido ou nos Estados Unidos estão acostumados. E também o risco de aluguel é muito diferente, porque em muitos mercados, né, o yield vem com fragilidades escondidas, gigantes. Né, leis muito pró-inquilino, muita pressão política. E mesmo com demanda, o risco de execução destrói, né, o retorno. Mas aqui o ambiente é muito mais controlado, contratos claros, execução é muito rápida. Então, tipo, não é só quanto você pode ganhar, mas tudo depende se esse ganho é previsível ou não. E muita gente acha também que financiamento, né, é uma opção aqui se você não mora aqui. Outro mito. Se você não é residente, você pode financiar até cerca de 60%. Residentes, até 80%, dependendo do banco. Mas sendo honesta, a porcentagem não é o ponto principal. Aqui, o financiamento é ferramenta, não é obrigação. Principalmente quando o próprio mercado já oferece, né, o parcelamento sem juros quando você compra na planta offline. E aqui entra a parte mais importante. Em mercados maduros, né, como o Reino Unido, Estados Unidos, a valorização é muito limitada, porque as cidades já estão maduras. Então, tipo, o crescimento é muito mais lento. Dubai ainda está em fase de crescimento populacional planejado, infraestrutura expandindo, bairros inteiros sendo criados. Então, tipo, quando você compra na planta aqui, você está comprando no futuro de Dubai, ao preço de hoje. E é por isso que o offline funciona de uma forma muito diferente. Então, voltando à pergunta do começo, Dubai é só uma extensão de outros mercados imobiliários ou é um dos mercados imobiliários mais inteligentes do mundo? Eu diria que Dubai é muito inteligente, porque foi desenhado como um sistema. E investir aqui não é sobre copiar o que você fez em outros países, é sobre entender o jogo antes de entrar. E esse é o ponto final que eu quero deixar. Porque uma coisa é entender tudo isso na teoria, mas é uma coisa completamente diferente é você aplicar isso na vida real. Cada pessoa tem uma realidade diferente, um horizonte de tempo diferente, um apetite de risco diferente, a estrutura de capital, etc, etc. E é exatamente por isso que eu trabalho de uma forma muito personalizada, olhando caso a caso. Então, se esse vídeo fez sentido para você e se você quiser entender como isso se aplica na sua situação específica, o próximo passo seria conversar comigo. O link para uma call privada está abaixo desse vídeo.